vídeo de hoje é sobre o capítulo 6 do livro O Outono da Idade Média, do autor Johann Huizinga. Gente, até que enfim eu estou postando um vídeo do projeto Outono da Idade Média aqui no canal. Então, eu prometi para vocês que eu iria falar sobre cada capítulo todos os domingos, só que eu não estou conseguindo postar esses vídeos aos domingos, porque eu nunca consigo ler e gravar o vídeo junto com outros vídeos que... Enfim, gente, eu estou meio desorganizada. Então, assim, o projeto continua. Aos poucos, em doses homeopáticas, ok? Eu vou postando esses vídeos, mas eles sempre serão postados aos domingos, ok? Então vamos lá. O vídeo de hoje é sobre o capítulo 6, que se chama As Ordens Cavaleirescas e o Juramento dos Cavaleiros. Então, depois dos torneios, né, que nós vimos nos capítulos passados, você tem, né, a Ordem Cavaleiresca, que entra aqui nesse contexto de vida bela, né, dentro dos costumes religiosos da época. A ordenação dos cavaleiros, o que seria essa ordenação? São meio que os ritos de passagem dos pagãos, né? Então, assim, quando o garoto está entrando na puberdade, quando o garoto poderá prover as armas. Então, isso tudo se compara com os que eles chamavam dos selvagens tribais, né? São rituais que eram realizados pelos selvagens tribais, que são ritos de passagem, assim como as mulheres também tinham, né? A sociedade, né, antigamente tinha essa questão de ritos de passagem, a primeira menstruação, ritual de nascimento, morte, etc., que na verdade isso vem até hoje, né? Nós celebramos tudo isso, então são ritos de passagem. Lá na página 129, ele na verdade não confirma, mas ele compara, ele fala o seguinte: essas relações só podem ser sugeridas aqui como uma tese não comprovada. Não se trata de fundamentar uma hipótese etnológica, mas sim de trazer à luz o valor das ideias da ordem equestre no auge do seu desenvolvimento. E quem há de negar que nesse valor ainda existem resquícios de elementos primitivos? Então ele faz apenas uma comparação, mas ele não confirma que realmente é isso. Mas devido aos meus estudos, ele é um historiador, né? Eu que estudei paganismo, o que você tem de ritos de passagem, não tem nem comparação, assim, é uma coisa absurda. Tanto que você vê que é uma coisa pagã mesmo, porque o elemento cristão, ele aparece bem depois. Então ele começa a comentar sobre as primeiras grandes ordens de cavaleiros. Então você tem aqui as 3 grandes da Terra Santa, e você tem as 3 espanholas, né, que ele até fala que foi uma encarnação do espírito medieval. Então elas se tornaram assim, grandes instituições econômicas, políticas, e ele coloca como exemplo os templários e os cavaleiros de São João na Terra Santa. E mais uma vez, no século XIV e XV, essa estrutura cavaleiresca ela perdeu a questão, o glamour social, político, econômico, e ficou como um jogo, um entretenimento. E aí que aparece um idealista da época chamado Philippe de Messiris, eu acho que é assim que se pronuncia, eu acho que é meio francês isso. E ele vê, digamos que a cura para o seu tempo em relação a essas questões. Então ele faz o seguinte: você tem um grão-mestre e os cavaleiros, que representam a nobreza. Você tem o clero, para fornecer ali os patriarcas. Você tem os burgueses, que devem ser irmãos, e os camponeses e artesãos, que são os servos. E todos eles lutando contra os turcos. Nessas ordens você tem 4 votos, que é monges e cavaleiros religiosos, com a pobreza e a obediência. Você tem o celibato, e no lugar do celibato você tem também a castidade conjugal. E o 4º voto seria o desconhecido pelas ordens antigas, ficou meio que um mistério. E um detalhe, não era permitido você fazer parte de mais de uma ordem, era uma ordem e ponto.
Muitas das ordens não passava de entretenimento, mas havia algumas que eram ordens sérias. E essa questão de ordem acabou virando uma moda no século XIV, assim, era, sabe a modinha? Vamos criar uma ordem, vamos... Virou uma modinha ali no século XIV. Então, assim, você é um soberano, você tem que ter uma ordem, ponto. E, como eu disse, muitas dessas ordens que foram criadas era apenas para celebrar um fato importante, né? Algo fraterno mesmo, assim, não tinha um objetivo como uma sociedade secreta, né? Uma ordem secreta. Não, era apenas para comemorar algo importante. Uma questão de fraternidade, de proteger os irmãos, coisas desse tipo, assim, meio maçom. Só que teve uma ordem que foi muito importante, que é a ordem do Tozão de Ouro, porque era uma ordem de uma riqueza imensa para Borgonha, para a Casa de Borgonha. E por trás disso você tinha aquela lenda do Jazão de Ouro, na página 137. Mas havia algo errado com o Jazão, como herói de fábula. Ele havia quebrado seu juramento e esse tema acabou levando a insinuações desagradáveis sobre a política dos borguinhões em relação à França. Então eles tiveram alguns probleminhas ali devido a essa lenda. E nessa época, dentro dessa ordem, havia uns quadros que eram pintados na época, colocando uma interrogação na fecundação da Virgem Maria. Tinha um quadro lá de orvalho celestial também, que tinha uma certa ambiguidade nesse quadro. Então você tinha um jogo primitivo e sagrado ao mesmo tempo. E os juramentos? Como que ficam os juramentos desses cavaleiros? Os juramentos, ele era algo fixo somente para deixar registrado ali um fato heróico. E como que eram os juramentos dos cavaleiros nessa época? O juramento, ele era apenas realizado para um feito heróico. Esse era o objetivo. Só que esses juramentos, eles tinham 3 valores espirituais para o povo dessa época. O primeiro é que era o juramento pode ter um significado ético e religioso. Segundo, um significado erótico romântico. E terceiro, um simples jogo da corte, um entretenimento. Então não era muito diferente ali da criação da ordem cavaleiresca e assim por diante. O juramento, ele não passava de um interesse de amor e de interesses de Estado. Só isso. Só que existem muitos fatos, né, importantes ligados a esses juramentos e a essas ordens. Exemplo, a invasão da França por Eduardo III e o plano da cruzada de Filipe o Bom. Fatos hiper importantes que tem tudo a ver com essa questão de juramento e ordem cavaleiresca. Só que assim, gente, existem muitas atrocidades dentro desses juramentos. Coisas bobas, assim, que por aquela questão do heroísmo, da menina virgem, donzela, que tem que ser resgatada pelo príncipe encantado. Então, continua essa questão aqui também, estamos falando do século XIV e XV, então isso sempre é muito forte. Então você tem as passagens aqui que eu até anotei, que é assim, gente, ó, absurdas, assim, terríveis. Tem um conde aqui, que eu não vou pronunciar o nome dele, que fala o seguinte, que ele estava num banquete e estava sentado ao lado de uma dama. Quando chegou a sua vez de fazer o juramento, ele pede para sua amada colocar um dedo no seu olho direito. Ou até 2, responde ela, e com 2 dedos aperta o olho direito do cavaleiro. E ali ele faz um juramento, né? Então ele promete a Deus, a Todo-Poderoso e a sua doce mãe que não abrirei mais este olho, por qualquer dor ou tortura que seja, antes que eu tenha ateado fogo à França nas terras inimigas e tenha combatido os homens do rei Filipe. Então ele acaba usando aquele tapa-olho, né? Quando você assiste filmes, né, você vê muito isso com aquele tapa-olho, assim, não nas guerras, etc., mas, né, lá no século XIV e XV. Então você tem juramentos aqui que não poupa conventos, que não poupa altar, que não poupa mulher grávida ou criança, nem amigo ou parente, para servir o rei Eduardo. Então,
Tem assim, gente, muitas atrocidades. E o interessante é que esses juramentos, ele não tem uma raiz religiosa. Não é por uma questão de fé, mas é por uma questão de cultura e beleza. É como, né, já vimos nos outros capítulos, a questão do trágico ser belo, né, do sofrimento ser algo belo. É nisso que tá a beleza, não tem nem muito a ver com fé e religião. Os vikings também tinham muito essa questão de fazer juramentos, principalmente em banquetes, regado ali de muita carne, porque eles comiam muita carne. E tem até um que eu já li, está nesse livro, O Trono da Idade Média, está nesse capítulo, mas eu já vi também dentro das mitologias, né? Que conta um pouquinho da história dos vikings. Que eles tinham que fazer meio que um exame de toque em um javali ainda vivo para depois servi-lo. Só para vocês terem uma noção. E esses juramentos, geralmente, eles são feitos para Deus, para Nossa Senhora e até para pássaros, gente. Assim, geralmente era para Deus, Nossa Senhora e para pássaros, por incrível que pareça, assim. E é isso. E aqui nós finalizamos o capítulo 6 do Outono da Idade Média. O próximo capítulo que será lido, capítulo 7, será o significado do ideal cavaleiresco na guerra e na política, porque aí eu acho que a situação vira um pouquinho. Então é isso, beijos pra vocês e até nosso próximo vídeo, tchau!